Senhor Presidente, doutora Cristina Casalinho, eu tinha colocado na primeira ronda uma questão que tinha que ver com o Orçamento de Estado Suplementar e eu acho que me respondeu de uma determinada forma que eu compreendo, mas não respondeu precisamente à pergunta que eu lhe coloquei. Portanto, sobre o facto do instrumento Orçamento de Estado Suplementar poder ter influído na estratégia do IGCP das colocações que fez. Disse-me aqui que, ou disse-nos, aliás, que não diferiu muito os excedentes de liquidez com que terminamos o ano, não diferiram muito daquilo que aconteceu noutros países. Mas não é isso exatamente que eu queria perceber, porque eu compreendo isso e sei isso. O que eu queria que nos esclarecesse é se, a determinada altura, no momento da aprovação do Orçamento de Estado Suplementar, o IGCP usou ou não o Orçamento de Estado Suplementar, o documento, as previsões, como instrumento de planeamento das necessidades de financiamento da República. Era esta a pergunta que eu gostaria de fazer e compreendendo que no final a diferença de Portugal para com outros países possa não ser muito grande, mas não é essa a questão. A questão é, o Orçamento de Estado Suplementar foi ou não um instrumento para o IGCP nos seus cálculos de necessidades de financiamento, ainda que depois em janeiro de 2021 possa ter utilizado para outros fins, compreendo isso, ou ter feito reafetações, ou ter feito menos colocações porque tinha excedentes, mas queria perceber se o instrumento da previsão é ou não um instrumento determinante e, portanto, uma má previsão pode eventualmente influir depois numa má gestão da dívida pública. Depois uma outra questão, portanto, a doutora Cristina Lagarde, na sua conferência de imprensa de 10 de junho de 2021, dá-nos a entender que as medidas de compra de ativos manter-se-ão pelo menos até março de 2022 e até em algumas circunstâncias, portanto, se houver término de colocações ou de compras, aliás, o mesmo dinheiro pode ser usado até ao final do ano para continuar a adquirir ativos. Estamos num momento de incerteza em que vemos mudanças do outro lado do oceano, nos Estados Unidos, e nesta conferência de imprensa a doutora Cristina Lagarde, em representação do Banco Central Europeu, não se compromete com qualquer mudança nesta política e até, enfim, pondera que é prematuro analisar isto. No entanto, eu gostava de perceber se o IGCP tem, enfim, equacionado medidas de cautela ou de gestão destas adversidades futuras no caso de o BCE vir eventualmente a alterar a sua política de compra de ativos. Depois, uma última pergunta, relativamente a uma afirmação que o IGCP faz no seu relatório, em que diz que em 2020 analisaram 102 pedidos de dispensa do regime da Unidade da Tesouraria do Estado, elenca alguns desses motivos. Eu gostava de perceber exatamente quais foram os principais motivos que fundamentaram esses pedidos, e depois o IGCP diz que, a determinada altura, que não dispõe sempre da informação necessária para validar a informação prestada pelos serviços nestes pedidos. E eu também gostava de que nos pudesse precisar exatamente que constrangimentos ou ausência de informação é que existe nessa análise e de que forma, eventualmente, até que o Parlamento possa ajudar no sentido de, até legalmente, dotar o IGCP, enfim, de instrumentos que lhe permita ter esta informação. Obrigado.